forma da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja Deus por essa grande oportunidade que Deus está nos dando nesta noite, amém? Convido a amada igreja do Senhor a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, Glórias a Deus. capítulo 36. 2 Crônica 36, vou ler o verso 15 e o verso 16, amém? Hoje vai ser um dia que eu creio que nós vamos ter que folhear bastante a palavra de Deus, mas eu creio que vai ser de grande valia para as nossas vidas, para que nós possamos então assim avançar segundo a graça do Senhor e segundo a vontade do seu eterno e glorioso poder. Todos encontraram? Amém. 2 Crônicas 36 é o último verso da palavra. 36, eu vou ler o verso 15 e o verso 16. Amém? Amém. Glória a Deus? Amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o verso 15: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Amém? Pode sentar. Nós louvamos a Deus e engrandecemos o nome do Senhor, porque a própria história vem nos mostrando a necessidade do homem compreender a mente de Deus no que tange a sua palavra. Quando eu falo compreender a mente de Deus, é porque Deus, na verdade, Ele vai nos dando entendimento considerando a própria história bíblica. Então nós temos aqui um fato muito interessante, em que nós vemos um profeta de nome Jeremias. Essa história eu creio que seja bem conhecida, mas ela é de um grande ensinamento para todos nós até o presente momento. Ou seja, essa palavra, ela é uma palavra que ela é exegética, ou seja, ela serviu para os dias passados e serve para os dias de hoje. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, nós começamos a ver que ele teve uma transição, ou seja, ele pegou os dias do rei Josias, pegou os dias do rei Joaquim e também pegou os dias de Zedequias. Ou seja, ele pegou 3 períodos da monarquia judaica do povo de Israel. Quando nós estamos na casa de Deus, nós fazemos alusão a um progresso, fazemos alusão a receber as nossas bênçãos, fazemos alusão a ter uma vida muito naturalmente disciplinada, porém recompensada por Deus. Quem concorda comigo, diga glória a Deus? Então nós procuramos resultados continuamente na palavra soberana de Deus. Então eu estava meditando esses dias agora e comecei a ver que o que sucedeu no passado nada mais é, considerando esse propósito da palavra, o que sucede no presente. Então nós olhamos para Jeremias, imaginamos então que, como diz a Escritura, com 40 anos auxiliando o reinado de Josias, auxiliando o reinado de Joaquim e, por fim, o reinado de Zedequias. O que nós aprendemos com isso? Nós vemos que muitos homens tiveram uma vida muito influente na igreja. Quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos como um todo, e eu começo a observar que o propósito de Deus foi criar a igreja para que a igreja pudesse impactar o mundo, para que a igreja pudesse realmente transpor a homens e mulheres, não só os que estão dentro da igreja, mas que estão fora da igreja, que possam receber o auxílio de Deus. Então nós vemos o quê? Que Jeremias, ele lutou incansavelmente durante 40 anos. Mas a Bíblia nos mostra que, diante da soberana palavra de Deus, nós precisamos entender realmente o que é a nossa posição dentro do mundo, dentro da igreja,
dentro da família, dentro do trabalho, dentro de todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. E eu creio que em determinados momentos essa posição fica um pouco obscura. Essa posição não fica devidamente esclarecida para muitas pessoas. Por quê? Porque cada um, como disse a nossa amada irmã Vanessa, falando das igrejas. As igrejas, elas têm que ter um propósito segundo a graça de Deus, não um propósito segundo a conveniência humana. O próprio Jeremias entendia isso de uma forma muito clara. Uma vez que ele recebeu a transição do reinado de Josias, a Bíblia diz que Josias foi um homem que agradou a Deus. Mas quando o próprio Jeremias faz comentários da palavra soberana, ele assim se restringe com devido temor, com devido respeito acerca do reinado de Josias. Mas o que ele observou? Que o reinado de Josias, as pessoas estavam ali, a igreja, de uma forma conformada, mas não havia arrependimento suficiente para que pudesse, então, assim, Jeremias não ter o devido trabalho como profeta de Deus. Então, assim que Jeremias assume, ele vai direto ao reinado de Josias. A Bíblia faz comentários muito, assim, afetivos, gloriosos, de muita obra que foi feita pelo rei Josias. Ele organizou, ele levantou, ele patrocinou, trouxe muita organização política e também espiritual, religiosa, mas não que fosse o suficiente. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando Jeremias assume no reinado de Josias, o que vem acontecer? A palavra de Deus mostra bem claro que o povo que trazia uma transição espiritual para um povo também normal, um povo comum daquela época, eles não tinham o devido reflexo que a palavra de Deus fala, no sentido de não haver mais necessidade que o profeta pudesse, assim, com tanta veemência, receber a observação de Deus e fazer o polimento espiritual e abrir o entendimento daquele povo daquela época. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias para corroborar o que eu estou falando. Vamos abrir em Jeremias capítulo 1. Vamos abrir em Jeremias capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler no capítulo 1, o verso 10. Vamos ver o que diz a história de Jeremias no início, que ele está recebendo a transição de responsabilidade do povo que já era até então, o povo que estava em Josias. Amém? Todos encontraram o capítulo 1? Vamos ler o verso 10. Olha o que diz, inicialmente. O verso 10 diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares. Esse verso aqui, irmãos, ele está dizendo que a responsabilidade de Jeremias estava em reconstruir até então aquilo tudo que é falado no reinado de Josias. Então, quando houve uma transição de Josias para Jeremias, o próprio Jeremias já viu a necessidade de reconstruir, de lapidar, de fazer valer a realidade de uma igreja. Então, uma igreja ela tem que estar pautada exatamente na autoridade do verso que eu acabei de ler. Agora, considerando o verso também de uma importância que nos fará entender o porquê que Deus, na verdade, deve ser respeitado, é porque ele faz questão de cumprir a sua palavra. Então, no verso 12 que eu anunciei, diz assim o verso 12: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que entender que o foco de Deus é trazer um povo com autoridade. O foco de Deus é trazer um povo compromissado. Porque a igreja, como disse nosso amado irmão Lucas na abertura do culto, a pessoa tem que ser desejosa de Deus para poder, então, não ficar colocando sobre o velador, ou seja, uma coisa que está reprimida, uma coisa que não é devida satisfação nós sermos representantes de Deus. Por que eu quero dizer isso, meus amados irmãos? Porque quando o próprio Jeremias encosta numa situação do rei, ele ali economiza palavras, considerando o esforço do rei Josias, para que a obra pudesse ser feita como igreja.
nós estamos dentro da casa de Deus, alguma coisa deve ficar bem clara para nós, que esse exercício aqui da vida do próprio rei Josias, ele iniciou a carreira dele com 8 anos de idade para ser rei. E a Bíblia diz que depois de um determinado combate, onde ele entrou confiando demais, e como deveria, ele morreu então naquele combate, e o reinado dele foi de 31 anos. O que eu aprendo com isso, com a história? Eu começo a aprender que a palavra de Deus, ela está dizendo bem claro, eu zelo para cumprir a minha palavra. Então a igreja, ela tem que entender que a responsabilidade dela é uma profunda responsabilidade, considerando a toda obra da pessoalidade de Deus. Então eu olho para Deus, eu vejo um Deus onipotente, ou seja, ele não pode ser vencido por ninguém. Eu vejo um Deus onisciente. Então se nesse momento eu estiver no meio do mar, ainda que esteja a escuridão, ainda que esteja as ondas, perdido na floresta, eu tenho um Deus que é onisciente, então eu não estou perdido. Por quê? Aonde quer que eu esteja, a onisciência de Deus, a presença de Deus vai lá e me busca. Então, a nossa confiança em Deus como igreja, ela deve ir além de uma confiança normal dos dias a dias. Por quê? Porque se nós não tivermos, irmãos, a devida confiança, ao qual é necessário, como Deus diz, eu zelo para cumprir a minha palavra. Então nós estamos comprometidos, ficamos às vezes afetados, agredidos espiritualmente, com algum resultado que não vem. Então quando Deus nos coloca a necessidade de compreender a mente dele, é a necessidade de compreender que nós estamos num mundo em que existe, na verdade, o mundo invisível de Deus sobre esse mundo. Então nós temos um mundo real e temos um mundo que é o mundo invisível de Deus. Nós estamos aqui, e Deus é poderoso, como para fazer efeito a igreja, para construir de forma invisível qualquer que seja um hospital imediato, para operar, como trouxe certa ocasião, a nossa amada irmã Kelly, uma revelação. E há muitos anos atrás, eu já tinha tido uma visão sobre isso, em que eu vi os anjos entrando numa igreja e fazendo uma cirurgia numa pessoa. Entraram, fizeram e foram embora. Então nós estamos aqui agora para que o mundo espiritual de Deus, ele possa operar em qualquer que seja a situação. Mas isso é algo que nós precisamos entender. Só funciona se eu e você tivermos fé. Parece simples e um discurso contínuo, mas todos os dias nós somos atacados para que a igreja não tenha a devida representação. Então o que eu vejo? Rei Josias sustentou, trabalhou e fez um brilhante trabalho. O povo, aparentemente considerando a política da monarquia, era para estar devidamente sólido, era um povo brilhante, para que Deus pudesse então operar na continuidade daquilo que foi feito no rei Josias. Como nós vimos algumas vezes, nossa amada irmã Vanessa trazendo defesa extraordinária, brilhante, sobre a obra de Josias. Eu não estou contestando que ele não fez uma boa obra. Eu só quero dizer para vocês, a história mostra o quanto é difícil. Então nós observamos no segundo momento, que existem coisas que passam na nossa vida, e que elas aparentemente vão representar uma alegria. Aparentemente elas vão representar algo que vai nos deixar muito felizes. Mas o que nos faz então entender a realidade de Deus? Nós começamos a observar aqui que o próprio Jeremias, ele aspira, sabe? Aspira e ele sente a sonoridade da voz de um povo. Ele sente o comportamento do povo, porque Jeremias está cheio de Deus. Então, quando nós olhamos aqui em Jeremias 2,13, eu estou falando para nós compreendermos a situação de uma evolução, de tudo quanto se deu lá atrás, é a réplica do que vai se dar nos dias de hoje. Quem está entendendo, de glória a Deus? Então, quando eu leio no capítulo 2, verso 13, eu não tenho dúvidas que Jeremias percebe aquilo que está de pé, aquilo que parece ser, aquilo que floresce, aquilo que brilha, porém ele diz, não tem essa força toda. Então no capítulo 2, verso 13, olha o que diz a palavra de Deus, ele está no início do livro, relatando o que já observa. Então no capítulo 2, verso 13 do livro de Jeremias, diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo. Está no capítulo 2 ainda, irmãos. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não
retém água. Veja bem, ele está fazendo uma transição do rei Josias para Joaquim. E já vem uma situação em que o próprio Jeremias, com a devida observação bíblica de temor, ele está dizendo: olha, o povo deixou a Deus. Todas as vezes que nós estamos dentro da casa de Deus, nós temos muitos exemplos. Nós vimos aí a nossa amada irmã Marcela trazer uma oração brilhante. E nós vemos que não faltou palavras, ela foi igual um furacão. E Deus inspirou para que ela pudesse orar, para que nós possamos ter uma vida consoantemente equilibrada, mas ela fez questão de fazer alusão aos irmãos que estão fora da igreja. Então a Bíblia está dizendo aqui bem claro que no verso 13, que eu acabei de ler, ele diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas e cavaram cisternas rotas que não retém água. Então, o que acontece? A pessoa olha para um mundo de ilusão. Nós observamos que quando a pessoa deixa Deus, eu sempre faço uma menção, quando eu olho alguma coisa, quando eu leio, eu sempre quero ir um pouco mais, eu não quero ler e passar na minha cabeça, exceto quando não me interessa. Mas eu fico vendo as pessoas assim escreverem em suas devocionais, postando alguma coisa, que Deus te ilumine e te abençoe grandemente, é o que eu desejo para você. Irmãos, é óbvio que essa palavra, ela tem toda a funcionalidade de ser uma palavra respeitada. Mas essa palavra não funciona absolutamente em nada quando a pessoa não tem compromisso com Deus. Essa palavra em nada é a mesma coisa. Que Deus ilumine e abençoe grandemente. Você tem compromisso com Deus? Você faz a vontade de Deus? Você busca Deus? Então essa palavra não vale nada. O que eu quero dizer aos irmãos, que nós devemos observar a própria palavra e a sensibilidade do profeta. Ele diz bem claro: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas. Há pessoas que vivem uma vida de ilusão. E eu ontem conversei com uma pessoa com uma situação semelhante a essa. Ela disse para mim que ela sempre coloca louvores e ela sempre, de vez em quando, abre a Bíblia. Mas aos domingos ela costuma beber e ficar embriagada. Então o que ela faz? Na verdade, ela está criando um Deus imaginário que não existe. Ou seja, o serviço que ela presta, com devido respeito, com devida compostura em Cristo, é para jogar no lixo. Porque uma pessoa que fala dessa forma, lê outros louvores e entra numa vida dessa, é como se ela não tivesse nenhum temor a Deus. É como se Deus pudesse aceitar qualquer coisa. E nós vemos aqui a história, então, nos mostrando que o próprio Jeremias já olhou e disse: opa, a temperatura não é essa. A atmosfera que Deus opera não é essa. E ele então começa a ver a realidade de Deus. Irmão, nós temos um Deus muito bom. Nós temos um Deus extraordinário. Um Deus magnífico. Mas quando eu falo isso, não falo palavra romântica. Ele é tudo isso. Mas se eu ou você, ou todos nós, não entendemos a Deus, a mente de Deus, fica tudo complicado. Existem milhares de milhões de pessoas complicadas, exatamente no mundo, pela razão que eu acabei de ler do 2,13. As pessoas deixam a Deus e começam a criar uma suposta religiosidade de loucura. E elas começam a criar coisas, e elas mandam uma série de coisas para você. E você diz assim: olha, mas isso é bom, eu recebo, mas aquilo não é nada se por trás daquela declaração não há uma vida de exemplo consoante à vontade de Deus. Você observa o seguinte: nós temos um Deus perfeito e um Deus que na verdade nos mostra bem claro o seu caráter, de forma que você não fique confuso dentro da casa de Deus. Então vamos ler agora, para uma evolução mais rápida, eu falei que ler um pouquinho mais de Bíblia. 2,17. Vamos ver o que na verdade Jeremias consegue detectar o que Deus pensa sobre aquele povo daqueles dias. Então Jeremias 17 diz assim: todos encontraram? É o mesmo livro, tá, irmãos? Então diz assim: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus,
quando te guiava pelo caminho, veja bem, então está dizendo o seguinte: qual é a consequência de tudo dar errado na minha vida, no mundo, das pessoas? Irmãos, eu com toda sinceridade, eu tive com santas mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. E eu vi as mulheres operarem extraordinariamente sinais de Deus. Cura, libertação, expulsar demônios, falando em línguas estranhas, extraordinárias profecias. Eu vi profecias gigantescas, lindas, que estremeciam a igreja de Deus. E eu, quando saía dali, comecei a observar que nem tudo ia bem, considerando aquelas pessoas que não tinham devido entendimento. No caso de Deus, você deve entender o seguinte: uma das coisas que ficaram centralizadas na minha mente é que Deus é uma pessoa. A pessoalidade de Deus não pode ser agredida pela minha louca vontade, pela minha loucura da minha imaginação, por eu querer um lugar que não me pertence governar, o lugar pertence a Deus. Então ele está dizendo aqui, já numa observação inicial, de que o povo não vem bem. O povo saiu do rei Josias, já está em Joaquim, mas não vieram bem. E vão para Zedequias, e o povo não vai bem. Ele está dizendo aqui, acaso tudo isso não sucedeu? Quer dizer, eles já estão agora embaraçados com o pecado novamente. Acaso tudo isso não sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus? Então o que acontece na igreja de hoje? Chega uma pessoa, chega outra, chega um irmão que foi da igreja. Qual é o modus operandi imediato que já vem na minha mente? Irmãos, nós falamos em julgamento. Você tem que ter o discernimento quando você está à frente de uma obra, para você não ficar dando volta numa loucura e saber por que não há uma prosperidade, por que não há uma estabilidade, por que não há, na verdade, um progresso. A pessoa deixa Deus, irmãos. Você viveu uma vida com Deus, você deve considerar que a qualquer momento pode acontecer algo inesperado com a tua vida. Existe um assunto na minha vida, em que é um assunto antigo, deve ter 50 anos. Eu nunca mais esqueci esse assunto. Ele me faz lembrar uma obra muito interessante. É bem verdade que alguns não pegaram esse tempo, mas eu peguei um tempo em que, isso foi em 1961. Eu nasci dia 13 de dezembro de 61. E ocorreu um desastre no Rio, lá em Niterói, mais precisamente. E esse desastre foi no dia 17 de dezembro de 1961. Quando eu tomei ciência desse desastre, naturalmente, eu já tinha uns 8, 9 anos, para entender o que era o desastre, foi o maior desastre do Brasil até os dias de hoje, em pessoas reunidas dentro de um circo. Então, aquelas pessoas que estavam ali eram aproximadamente 3 mil pessoas. Aproximadamente 3 mil pessoas. Então, houve uma demanda do dono do circo, era o Gran Circo americano. E naquela época era comum os circos terem animais gigantes. Então, eu vi com meus olhos, porque o circo não foi só naquela data, foi passando mais 7, 8 anos de idade. São os 2 caminhos da escola. Eu passava por dentro do Caio Martins, eu morava em frente ao Caio Martins, nasci ali. Então eu via os animais enjaulados, eu via tigres, eu via elefantes, eu via gorilas, via macacos, via aves que eu não sabia nem o nome. Então era uma verdadeira África dentro daquele lugar. Esse circo, quando eu tinha ainda menos, eu tinha acabado de nascer também, porque o acidente foi 3 dias após o meu nascimento. Esse circo trouxe uma demanda de um homem que não recebeu o seu devido salário, ou ajuste lá no sentido trabalhista, e ele pegou e tocou fogo na lona do circo. O circo havia 3 mil pessoas. 3 mil pessoas que deixaram suas casas para ver o espetáculo, e ali não imaginavam nunca que alguém iria tacar fogo naquele circo. Existiu até na época vários comentários, porque os caixões foram feitos dentro do estádio Caio Martins, que a irmã Flávia acredito que conheça, e ali dentro faleceram mais de 500 pessoas. Mais de 800 pessoas ficaram feridas porque foram pisoteadas por elefantes que se desprenderam meio ao fogo, e os leões
mastigaram e assim morderam, fizeram uma arruaça, então aquela tocha, na verdade, humana, várias pessoas pegando fogo, pisoteadas, é o fim que se deu ao circo. Quero trazer uma realidade para os amados irmãos. Quando eu olho uma palavra como essa, eu começo a entender que, na expectativa, as pessoas estavam, segundo o relato, de que o salto triplo de determinado artista seria a próxima atração. Mas ocorre que não entrou o salto triplo, entrou uma devastação incendiária. Esse foi o maior incêndio em circo do Brasil que já houve até o dia de hoje. Passaram 50 anos, mas isso me traz uma história. Por quê, irmãos? Eu comecei a observar que quando se fala de 500 pessoas mortas, ou um pouco mais, tem crianças, tem senhoras, tem senhores, porque o circo naquela época era uma atração muito maior que o teatro, muito maior do que outras atrações temporais, porque não existia, claro, muitas outras provisões de entretenimento. Eu quero dizer aos amados irmãos que, nessa transição dos dias de hoje, Jeremias falou com Josias, Jeremias falou com Joaquim, e por último Jeremias falou com Zedequias. O que mostra para a nossa vida de hoje é que Deus apontava para uma negociação com o homem, como aponta até o dia de hoje. E quando a nossa madrinha Marcela fez uma oração, ela pediu a Deus que buscasse aqueles que estão longe de Deus, que deixaram a Deus. Ocorre que quando você faz discernimento de uma palavra, a ignorância é uma coisa completamente diferente de uma rebeldia. Então, quando você tem alguém ignorante, nós falamos fora desse quadro que a pessoa não foi alcançada. Agora, quando você tem alguém que é rebelde e que não quer obedecer a Deus, conforme a história nos mostra, eles não eram ignorantes, eles eram rebeldes. O mundo tem essa mesma, sabe, esse mesmo panorama aos nossos olhos, aos nossos corações. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando que hoje Deus não vai naturalmente nos levar para a Síria, nem para o cativeiro em qualquer outro país. O anúncio de Deus hoje é muito diferente de tudo isso que nós temos ouvido acerca do final das nossas vidas. Então é bem claro, fica a palavra, que Deus não está querendo nos levar para dentro da Síria, e muito menos para ficar 70 anos de cativeiro. O que nós pregamos hoje é outra história. Ele quer nos levar em direção a Jesus Cristo. Ele quer nos levar em direção à salvação. Por quê? Porque quando você vai em direção a Jesus Cristo, você vai para duas coisas. Ou você vai para ser condenado, ou você vai para ser salvo eternamente. Quem concorda comigo agora, Deus? Então a direção de hoje não é a direção em que Jeremias pregava, dizendo que Deus iria levá-los para um cativeiro de 70 anos. Olha que Deus bondoso, irmão. Ele não falou em morte, ele só disse que eles iriam ficar aprisionados por 70 anos. Ainda assim, eu fico impressionado com a bondade de Deus. Você lê o apelo de Deus para a vida do homem, para que não sucedesse o mal que assim se prosseguir diante dos caldeus, ou seja, diante da Babilônia. Vamos ler aqui um verso só, para você ver como Deus é bom e o homem não assim o aceita. Então, a clemência de Deus é o título. No capítulo 3, Jeremias diz assim: a clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Então ele está dizendo aqui: se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Tudo bem, não há nada de errado com Deus. Deus está sempre certo. Ele diz o seguinte: olha, você viveu de prostituição, você viveu de engano, de idolatria, mas ainda assim torna para mim. E a mesma fala de Deus hoje é idêntica entre nós. Nós sabemos que muitas pessoas estão achando que tem muito direito.
As pessoas não estão entendendo que o mundo não foi criado para os homens, foi criado para Deus. Ele está dizendo, torna para mim, porque eu preciso de você e guio a tua vida. Então, irmãos, o que acontece? Quando nós olhamos para Deus, eu olho e vejo Deus uma pessoa extraordinariamente maravilhosa. Mas eu não falo de forma romântica porque Ele é, porque eu sei que Ele é. Agora, eu costumo olhar para dentro dos homens no silêncio da minha mente. Se eu fosse os homens do mundo, eu não teria a imagem que os homens têm das pessoas. Eu não tenho a imagem de homem algum que possa trazer um trabalho diferente, senão a pessoa de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender que muitas situações, elas se dão de uma forma bem clara. E eu começo a ver que o mundo dos homens, num passado mais distante, os homens foram muito mais malignos que até então são nos dias de hoje. Os homens eram muito maus. Mas assim não, nós temos histórias muito profundas que ficam na minha mente. Eu não quero lembrar disso, mas eu sempre lembro das maldades do homem. Eu lembro de um que entrou ali, viu meia dúzia ou 10 crianças de idade, toca fogo. Eu lembro de um homem que tem 32 anos, que estuprou uma criança de 6 meses. Eu lembro de outro que pegou uma prostituta, casou, e depois a prostituta esquartejou ele. Eu lembro de outro que deu não sei quantos tiros na própria mãe, para ficar com seguro. Eu não quero lembrar disso. Mas quando eu olho para a pessoa, eu começo a olhar e ver o que está escriturado na palavra como coisa, na verdade, que nós devemos atentar para as nossas vidas. Eu preciso de Deus ao extremo. Por quê? Porque se nós, na verdade, não tomarmos uma posição consoante aos desejos de Deus, nós não vamos aprender a servir a Deus. Porque quando nosso amado irmão pastor Benedito trouxe uma palavra gloriosa acerca desta noite, você começa a ver que tudo faz sentido. Você não pode mover nada se na verdade não for Deus. Você não pode estar aqui numa igreja como essa, na verdade, se não for Deus. Por quê? Porque existe um contraditório gigantesco espiritual para que você seja agredido, para que você seja ofendido, para que você venha fracassar, para que você venha, na verdade, se perturbar. E aí então eu começo a entender por que Jesus Cristo veio. Por que Jesus Cristo veio? Porque agora a direção não é mais a Síria. A direção não são 70 anos. Agora a direção é a salvação em Cristo Jesus ou a condenação eterna. Então, se nós temos a devida história relatando que muitos homens foram levados para o cativeiro, e aí nós começamos a pesar na nossa mente por que o próprio Jeremias vem a ser um homem de grande sofrimento, mas não tem o destaque de um profeta como o profeta Elias. A Bíblia nos mostra que você faça um peso da realidade de duas pessoas. Eu olho para Elias, eu vejo que Elias enfrentou uma dureza que o tempo era muito pior do que o tempo do próprio Jeremias. E aí eu consigo ver uma diferença. Elias teve que sacrificar ou matar, a pedido de Deus, 450 profetas de Baal. Elias. Agora, Jeremias estava com 40 anos, mas Deus não deixa de honrar o próprio Jeremias. A Bíblia diz que Deus tentou, através de Jeremias, fazer com que Zedequias pudesse recuar, e a promessa de Deus era: recua, recua, se arrepende, que o povo assírio não vai tocar em você. Mas a Bíblia nos mostra que a grande queixa de Deus foi porque Zedequias não se humilhou diante de Jeremias. Vou repetir. Foi porque Zedequias, o rei de Israel, não se humilhou diante de Jeremias. Onde está escrito isso, pastor? Vamos ver aqui, ó. Abra no capítulo 36, onde eu li. O verso é o 12, 36, verso 12, para a gente entender o
por que surgiu essa rebelião. Verso 12, 36, 12. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus. E agora vem. E não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. O que aconteceu com ele? Todos nós já sabemos que os filhos foram mortos. Zedequias teve um olho vazado, logo depois outro olho. Por quê? Porque ele poderia se humilhar diante de Deus. Nós que estamos na casa de Deus, nós temos várias idades entre nós. A idade espiritual é de um que avançou, que teme a Deus, que ora a Deus, que jejua em Deus, que levanta pela madrugada, que tem prazer em pegar a Bíblia, sente afogueado pela Escritura, deseja conhecer de Gênesis até Apocalipse, deseja mergulhar no Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse, entende, vai para João, 1 João, e vai para o Apocalipse, entende quem está escriturando, sabe que Lucas não é contemporâneo, sabe na verdade que Mateus é um homem judeu. Ele vai se alimentando com a verdade de Deus. Mas há outros com a idade um pouco mais básica, superficial, e nunca querem deixar de ser um cristão superficial. Um cristão que tem entendimento, ele deve compreender que essas palavras aqui, elas se tornam vivas tanto na vida de Elias, como na vida do próprio Jeremias, como na vida de qualquer que seja um profeta, seja do passado ou seja do presente. Mas se ele não tiver o entendimento de algumas fases básicas que Deus fez no próprio Ciro, um homem que não era nativo, era um homem estrangeiro, e fez com que ele desse condições que o povo saísse do cativeiro e voltasse para dentro de Israel. Quem está entendendo, dizer glória a Deus? O que Deus está querendo nos dizer, irmãos? Que o povo do passado foi recompensado pela distância de Deus. O povo do passado foi, na verdade, prejudicado por uma questão muito simples. Eles se afastam de Deus e começam a inventar um modus operandi segundo a conveniência dele. Nós pregamos muito sobre o pecado. Por quê, irmãos? Porque nós olhamos para Deus e temos que ter alegria de olhar e temer. E aí Deus fala no coração do pastor Benedito: Benedito, se esforça. Benedito, seja temperado. Benedito, busca a minha presença. O seu Benedito vai fazendo anos espirituais silenciosamente, no temor de Deus. E Deus olha para ele: Benedito tem a idade espiritual X. Mas também há outros que Deus olha e vê assim: eu estou olhando para aquela moça, ela não movimenta nem interesse. Ela é a mesma coisa desde o dia que foi levada às águas. E aí Deus troca a oportunidade, naturalmente em conferência, para fechar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Por quê, irmãos? Deus sonda os nossos corações e Ele olha para o Vitor. Deus sabe qual é a intenção do Vitor já com essa idade. Ele olha para o Lucas, do Fernando, ele sabe qual é a intenção. Quando ele olha para a Sara, também ele sabe a intenção. Nós às vezes fazemos menção de que Deus está muito longe. Deus não está longe, irmãos. Deus está mais perto do que você possa imaginar. Porque cada pessoa recebe aquilo que na verdade ela está confiando e ela crê em Deus. Então, se você crê em Deus, você tem que entender que ainda que alguém chegasse para mim e fizesse um pedido para que eu assumisse a maior igreja, seja aqui no Brasil, seja lá fora, se a igreja não for bíblica, irmãos, perante o Senhor, não passa nem pelo meu coração. Por quê? Porque a pior coisa que tem é a pessoa estar dentro de uma igreja e não entender que se o serviço que ela faz não for bíblico, ela está simplesmente jogando a vida dela, o serviço dela no lixo. Então quando eu vejo alguém cantando, está fazendo o quê? Estou cantando louvores. Está fazendo o quê? Estou lendo a Bíblia. Mas você não tem vida com Deus? Não tem o temor.
não tenho prazer, como disse o irmão Lucas. É uma situação complicada. Quando eu falei do verso, do circo, eu quis dizer aos irmãos que é preciso que entenda que a obra do passado de Deus, a igreja, ela abria todas as manhãs. O compêndio, toda a igreja, é uma estrutura gigantesca do passado. Existiam mais de 212 porteiros no norte, em direção ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. A igreja era um gigantismo, por quê? Precisava salvar, precisava operar. Nós que estamos dentro da casa de Deus, às vezes olhamos e não temos ideia do conglomerado que era naquela época a igreja. A igreja tinha mais de 200 ou 300 cantores, que moravam já dentro do próprio templo. As pessoas estavam ali dentro convictas de quê? Não um processo religioso de que a gente imagina, mas eles estavam ali porque eles eram guardiões da obra de Deus como igreja de Deus impactante. Aleluia. Nos dias em que eles perderam a Israel, a Bíblia nos mostra que o conglomerado de bronze do Mar de Salomão e outras obras era tanto metal, que a Bíblia diz em certo momento que era uma condição incalculável de metais que foram levados pelo próprio rei dos caldeus, naturalmente Nabucodonosor. O que eu quero trazer nesta noite aos irmãos é que tudo que sucedeu na história no passado é o que vai suceder e vem sucedendo na nossa vida. Cada vez mais nós temos que entender que a direção era a Síria, mas agora a direção é a Sião celestial. Agora a direção é você entender que você precisa da autoridade de Deus na sua vida. Você precisa que Deus olhe para você. Opa, é ela. Opa, é ele. Então Deus conhece, irmãos. Por quê? Porque cada mulher e cada homem, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Eu costumo ver que na palavra de Deus, realmente eu concordo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem pessoas que se diferenciam, como a pessoa de João, que a nossa amada irmã Rosângela trouxe. Então, você observa o seguinte: João do Evangelho, João das Epístolas. E quando você chega no João do Apocalipse, é um gigante. Você está vivendo o quê? De arrebatamento. Está na ilha de Patmos. Não estou sozinho, não. O Senhor passou aqui e conversou comigo hoje. Então, quando eu falo de João, eu estou falando, João já começou a viver a vida eterna nos últimos dias que Jesus teve. E você e eu, todos nós devemos trazer um cadenciamento espiritual de entender que a história está mostrando que o próprio Deus que operou nos dias de Jeremias, irmãos, é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus que liberta os homens e liberta as mulheres para que vocês tenham um resultado maior. Porque se nós tivéssemos a Jeremias hoje, não seria diferente, irmãos. Milhares de milhões de pessoas querem fazer a sua própria vontade. Só que isso é uma loucura. Que quando você faz a sua própria vontade, você está querendo enfrentar Deus. Só observa que muitas pessoas, elas têm uma vida espiritual como se fosse um louco. Eu sempre falo isso com todo respeito, por quê? Irmãos, você vê um fato incansável que traz às nossas vidas responsabilidade para você ter um casamento. Eu olho por todos os dias para o meu casamento. Eu sei que cada dia que passa é um milagre. Graças a Deus, eu sou muito feliz com o meu casamento. Mas quando você não tem sabedoria, casamento é uma coisa terrível. Você tem que aturar uma pessoa, ou amar a pessoa, ou digerir um sentimento de tolerância. Mas quando você ama a Deus, o próprio Deus vai trazendo uma radiação. Você vai compreendendo a sua esposa, vai compreendendo o seu filho. Porque um casamento é uma necessidade muito poderosa da presença de Deus. Porque quando eu estou com a presença de Deus, Deus vai trabalhando na vida da minha esposa, ou vai trabalhando na vida do meu filho. Hoje, por exemplo, eu já estou casado há muitos anos. Eu estava atrasado.
Só Deus para fazer uma coisa dessa. Eu falei para minha esposa, eu queria tomar um negócio lá que era um esqueci o nome. Que negócio que era? Antiácido. Não tinha, eu acho que demorou a achar. Aí depois eu falei, deixa aí que eu vou fazer uma banana com maçã. E eu fui me ocupar em outras coisas. Quando eu saí do quarto, ou melhor, dentro do quarto, a banana com maçã já estava num copo, com um prato, com uma colher. Talvez seja um exemplo simples. Se Deus não estivesse na vida dela, isso não se dá nunca. Então torna-se um casamento difícil, uma coisa de tolerância. E por que eu digo que tudo precisa estar, como disse nosso amado irmão pastor, usado por Deus? Você precisa entender que essa devoção é Deus. Mas eu preciso ser amigo de Deus. Porque quando você tem um interesse próprio seu, você fica doido para falar, você fica doido para comentar, porque interessa a você. Mas quando, na verdade, você tem uma vida em Deus, Ele sabe o que a pessoa procura. Ele sabe o temor que você tem. Ele sabe que, na verdade, a pessoa de Deus, ela sabe, olha, você é recompensado. Com o que? Não sei, vou fazer. Eu quero mostrar aos amados irmãos nesta noite que a história mostra que assim como foram os dias de Israel, em que eles nunca imaginaram que fosse acontecer a situação do cativeiro, assim é a nossa história. Tem muita gente dentro da casa de Deus e ainda não percebeu que quando você se distancia de Deus, tudo começa a gringolar, tudo começa a trazer problemas. Por quê, irmãos? Deus é a solução de tudo. Quando eu estou orando, eu começo a desejar que Ele se aproxime, mas nem sempre Ele se aproxima. Mas quem é maior? Eu ou Deus? Deus. Então o que eu faço, irmão Douglas? Eu dobro os meus meios com a convicção. Eu sou criatura, Ele é criador. Eu sou mortal, Ele é imortal. Eu sou apenas um homem coberto de pele e ossos. Ele é um Deus multiforme. Se você for no Japão, você encontra com Ele. Se for no Brasil, Ele está presente. Se for na Alemanha, Ele também está. Se você for no oceano, nos oceanos Pacífico e Índico, você vai encontrar Deus. Então, qual é a razão, irmão Douglas, de eu querer parar de orar? Olha a imensidão desse Deus. E Deus quer nos mostrar que nenhum de nós está sem direção. Ele está querendo dizer aqui, irmã Rosângela, que nós temos que satisfazer a expectativa de Deus. A igreja é alguma coisa que tem autoridade. A igreja não é um lugar, como diz às vezes a irmã Kelly, para a gente ficar esquentando o banco da igreja. Mas tem muita gente esquentando o banco da igreja. Por quê? Ela não muda. Mas pastor, como o senhor sabe que a pessoa está esquentando o banco da igreja? Irmãos, é muito conveniente que você entenda que uma nação ela é abençoada pela sua obediência, pela segurança e pela guarda de Deus. A Bíblia diz: feliz nação cujo Deus é o Senhor. E é óbvio que, no contraditório, se Deus não é o Senhor, aquela nação não é feliz. E se Deus não é o Senhor da minha vida, é óbvio que eu não vou ser feliz. Por quê? Porque se eu for feliz, pastor Benedito, é uma mentira a Bíblia Sagrada. E quantas vezes já se pregou que Deus não é homem pai que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Então, se alguém estiver sem Deus e disser que é feliz, eu vou dizer: Deus é mentiroso. Mas por quê? Eu sou feliz. Você não pode ser feliz sem Jesus. Você não pode entender que a felicidade e todas as benesses da vida, toda alegria, todo amor, toda ciência, toda inteligência, toda intelectualidade, toda coragem, tudo que é de bom está depositado em Jesus. Aí seria uma coisa absurda na minha vida achar que eu vou herdar o reino de Deus segundo os meus pensamentos humanos. Deus quer nos dar entendimento que a igreja tem que trazer aquilo que é uma performance dada por Deus. Deus está pedindo nesta noite que nós entendamos que cada vez mais que um homem e uma mulher de Deus entenderem que você precisa chegar a Deus. Mas quanto tempo, pastor? Irmãos,
sempre se lembre de todos os ensinamentos de Deus. Os judeus chegavam a Deus pelo jejum. Então, o que é o jejum? Eu vou para o jejum com o entendimento de Deus. Irmã Vanessa, por que eu faço jejum? Todos os dias, a sua carne acelera mais do que a necessidade dela. Então, ela acelera para você comer, para você beber, para você assistir. Só que tem que você não faz alusão que uma equação não fecha. Você se ocupa com a carne de manhã até a noite. E quando chega a noite, você acha de fazer uma oração desse tamanhozinho. A conta não fecha, porque a carne fez você ficar ocupado o dia inteiro. É óbvio que tem algumas coisas que são reais, mas tem muita coisa que poderia deixar de ocupar com as coisas espirituais. Quando eu faço jejum, eu travo e digo, opa, estou tratando muito, sabe, irmão Fernando, da minha vida pessoal. Só falo em filho, só falo em casa, em marido, em escola, só falo em mãe, em pai. Deus olha. Mas eu não deixei estipulado no livro de Daniel que Daniel buscava Deus 3 vezes ao dia. Por que você acha que Daniel buscava 3 vezes ao dia? Irmãos, a Bíblia diz: se vós seguis as obras da carne, morrereis. Quando eu olho para dentro de casa, que eu estou muito ocupado com negócio de cimento, de tinta, eu falo, chega, fica aí, cimento e tinta. Nem em casa eu busco, eu vou para um monte, eu vou para um lugar, porque eu vou morrer cuidando de cimento e tinta. Irmãos, entenda bem, a vida espiritual é uma equação. Quando você começar a ficar tratando só negócio de casa, negócio de vaso, negócio de planta, Deus olha para você e fala, o que é isso? Eu não estou dizendo para você que esteja errado você fazer alguma coisa, mas há pessoas que eu vejo às vezes na rua, catando aqueles matinhos que estão na frente da casa dela. Eu olho e fico olhando assim, tirando o matinho. Aí daqui a pouco você passa outro dia, a pessoa está lavando a calçada, está varrendo, está cuidando do carro. A vida daquela pessoa, irmãos, a carne dominou ela. Ela não consegue entender que existe uma diferença, sabe, de aquiescência espiritual. Olha para Deus, sou o quê? Eu sou uma criatura, eu vou morrer, Douglas. Eu preciso de quê? De Deus. Para quê? Porque no julgamento, seja lembrado, não lembrou de mim. Tinha vida de oração, tinha vida de jejum. E quando na verdade isso tudo fica compilado na mente, você vê a pessoa, agora vamos para o mercado, agora vamos fazer, o que é isso? Vamos lá, depois vamos almoçar, depois vamos na casa da tia Joana, depois vamos na casa da mamãezinha, depois na casa da vovó. Eu olho aqui, você quer me matar, pô. Você não está vendo que eu vou ficar morto sem espiritualidade? O que tem no mundo hoje dentro das igrejas? A espiritualidade, irmãos, é uma equação. Você entende que você tem que fazer suas obrigações, seu trabalho. Deus fecha, a palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Só que tem que você quer um resultado de uma coisa, em que Deus olha para a vida de Jeremias, olha para a vida de Elias, olha para a vida de Davi, olha para a vida de Paulo, de João, olha para a vida de Timóteo. Eles tinham sabedoria. Opa, até aqui eu vou, até agora eu vou buscar Deus. Mas agora não. E por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque as ocupações da carne, elas são muitas. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem preocupação, mas você precisa entender que há necessidade de fechar uma equação, porque o próprio Deus está olhando para cada um de nós para dar aquilo que nós semeamos. E nós precisamos de Deus, de uma autoridade que resolva os problemas da nossa vida, porque não faz sentido o irmão de tinta dentro de uma igreja que não resolve nada. Uma igreja que não tem autoridade, que não tem ousadia, que não tem intimidez. É uma igreja que precisa entender, olha, nós vamos para o céu, mas nós temos uma palavra de Deus. A próxima parada é em Jesus Cristo. Aleluia. Mas Deus nos trouxe uma palavra, minha irmã Fábio. A condenação eterna ou a salvação. E é por isso que nesta noite eu glorifico a Deus de nós estarmos aqui com o entendimento